Apresentação Kleber Benvenu. Olá, bom dia família Bandeirantes, bom dia para você que nos escuta na intimidade do rádio ou também que nos acompanha aqui pela internet. O nosso outro olhar de hoje é voltado para um tema que mobiliza a política mundial, a eleição nos Estados Unidos, já que no período de uma legislação eleitoral estrita, nós não podemos falar muito de eleição no Brasil, vamos falar da eleição americana, que também tem repercussão direta no país. O processo eleitoral americano é considerado um dos mais complexos e significativos no mundo, com repercussões, evidentemente, que vão muito além das fronteiras americanas, afetando a política internacional e a economia global como um todo. Então, o que esperar dessa disputa? Quais as implicações para o Brasil e para o mundo? Esse vai ser o nosso pensar nesses 30 minutos. E para discutir estes assuntos, nós temos hoje conosco o cientista político Márcio Coimbra. O Márcio conta com mais de 20 anos de experiência na política nacional e internacional. Ele assessorou líderes políticos, empresariais, campanhas ao redor do mundo, atuou em países como Espanha, França, nos próprios Estados Unidos, Áustria, aqui no Brasil também. Tem sólida experiência como um consultor gabaritado, além de ter atuado no governo federal, em órgãos importantes como a Apex Brasil, também no Senado Federal. Márcio, além disso, é CEO do Instituto Monitor da Democracia, comentarista político em rádios e jornais e professor em diversas instituições. Doutor Márcio, em primeiro lugar, bom dia. Obrigado por estar aqui. Kleber, é uma satisfação imensa falar contigo, com a tua audiência, ter a honra de estar aqui discutindo ideias com alguém que eu admiro tanto. Obrigado. E feliz de reencontrar, né? Nós que fomos colegas na faculdade de Direito. Já faz um tempinho, né, Márcio? É bom não dizer quanto tempo, né? Concordo contigo. Eu acho que a gente ainda tinha cabelo naquela época. É verdade. Doutor Márcio, quero ver primeiro, começar pela floresta, né? Enxergar de ti um panorama, assim, dessa eleição norte-americana, como é que tu enxergas o desenho dela, assim, visto de cima, para depois a gente adentrar em alguns aspectos mais específicos. Claro, Kleber. Ela é uma eleição atípica porque a gente está diante de um partido democrata que tem uma candidata que não é a candidata que foi escolhida pelas primárias do próprio partido, e a gente tem um partido republicano que está longe do ideal daquilo que sempre foi o partido republicano tradicional. A gente está muito mais ao lado de uma direita populista, é o trumpismo que tomou conta do partido republicano, e isso tem gerado uma mudança muito grande, geracional e de postura, inclusive dos atuais parlamentares do partido, o partido estando rachado, né? Então, a gente tem uma eleição atípica, porque, de um lado, a gente tem uma candidata que não foi a escolhida pelas primárias, foi escolhida em convenção, digamos, de uma forma um pouco artificial, e, do outro lado, a gente tem um partido rachado que tem uma tendência muito mais clara nesse momento pelo populismo. Vamos entrar nessa desistência do Biden, né? E do impacto de como isso chacoalhou o jogo. Do ponto de vista democrata, daqui de longe, parece que chacoalhou para o bem, né? Um candidato tratado já como derrotado e hoje uma candidata que mostra musculatura para disputar taco a taco com o Trump. É mais ou menos por aí? É mais ou menos por aí, Kleber. Agora a gente precisa entender claramente uma coisa. Mais importante do que a eleição para presidente dos Estados Unidos, para o sistema partidário americano e para o sistema político, é muito mais importante você ter a maioria das casas no Congresso Nacional, ter maioria na Câmara e ter maioria no Senado. Hoje, os republicanos têm a maioria na Câmara e o Senado hoje está empatado, 50-50, com o voto de Minerva da vice-presidente, Kamala Harris, que sempre pode, em caso de necessidade, votar com o lado dos democratas. O que estava acontecendo, Kleber? E eu, por já ter trabalhado em campanhas presidenciais americanas, ter viajado os estados pelo interior, ter tido uma experiência muito próxima do grassroots, que é o que eles chamam das raízes, da onde acontece a política,
O americano profundo. O americano profundo, exatamente. O que eu pude perceber? Que o Biden ele não estava conseguindo ter uma saúde física para conseguir ajudar os candidatos à Câmara dos Deputados. Então, significava isso o quê? Que a gente estava diante de uma vitória acachapante dos republicanos, que além da maioria que eles têm hoje, eles trariam uma vitória humilhante diante dos democratas, porque o Biden não teria capacidade de empurrar esses candidatos. E estaria certo de que os democratas perderiam o Senado. Então, o que os democratas precisavam? Eles precisavam de um nome, eles precisavam de alguém que, mais do que ganhasse a presidência, e isso não estava em questão naquele momento, alguém que conseguisse não trazer uma vitória tão avassaladora para os republicanos na Câmara, porque a gente sabe que a Câmara dos Deputados vai continuar republicana, mas a derrota dos democratas seria humilhante. Eles queriam diminuir, né, essa margem de vantagem que os republicanos vão ter na Câmara, e eles procurariam não perder o controle do Senado, tentar ali uma disputa 51-49, 52-48, ou manter 50-50, porque pelo que estava se desenhando com Biden, os republicanos teriam uma maioria avassaladora. Então, a troca do Biden pela Kamala Harris seria algo no seguinte sentido: vamos tentar salvar as eleições para governadores que vão ter junto com a eleição presidencial, vamos tentar salvar o Senado, vamos tentar diminuir a nossa derrota na Câmara e vamos tentar ainda ganhar a Casa Branca. Mas vamos ter uma candidata ou um candidato com energia o suficiente para ajudar os nossos candidatos nas eleições, nos distritos para a Câmara e nos estados para o Senado. Então, basicamente, o que se desenhava era o partido tentar sobreviver a uma situação que se colocava já de tão difícil. E, Kleber, eu estava lá em Washington nos dias que antecederam a desistência do Biden. E a gente sabe que isso já estava decidido dias antes. Lá pela quarta-feira, o Biden já havia decidido, já estava praticamente precificado nos mercados, porque o mundo político de Washington já sabia. Aquele anúncio dele no domingo era um anúncio que todo mundo já esperava nos meios políticos, e a Kamala Harris dizendo que ela estava fazendo ligações para tentar construir uma unidade do partido, aquilo também era só para inglês ver, ou seja... Era já o storytelling sendo construído. Isso, o jogo já estava jogado, já era o nome dela, e o partido já estava unificado por conta disso. Essa foi uma das exigências, provavelmente, que o Biden deve ter feito para desistir. Ele escolher quem seria o candidato, que fosse ela. Doutor Márcio, bom, muito bem. Antes ali, Trump e Biden, né, a discussão girava, a discussão no simbólico da política girava muito em torno, tá aí, tu tá velho, demente e tal. O que mudou em termos de pauta da eleição norte-americana a partir da entrada da Câmara, né? Qual é a pauta agora? Quais as pautas principais que estão sendo abordadas na eleição? A Câmara, ela tem uma pegada muito diferente do Biden. O Biden ganhou a eleição de 2020 porque era aquela aposta certa, de todo mundo sabia o que ele representava, ele era um cara centrista, ele não era dado a nenhuma pauta mais polêmica, e o grande problema de você ter a Kamala Harris agora como candidata é que, se nós buscarmos os vídeos de 2019, já tem muita gente buscando esses vídeos de 2019 e publicando nas redes, onde ela participou das primárias presidenciais contra o Joe Biden, ela ali mostrava um viés muito mais progressista do que ela está mostrando atualmente, algo que fere no âmago o eleitorado centrista que ela precisa para ganhar essa eleição. Então, o que está acontecendo? É um grande problema para a campanha dela se equilibrar entre esses dois mundos. Vender uma visão um pouco mais centrista, mas ela ter uma tradição de pautas mais progressistas, mais ligadas à esquerda.
Ou seja, esse é um problema para ela, inclusive na escolha do vice. Quando ela escolhe o Tim Walz, ela abre mão de escolher o governador da Pensilvânia, o Josh Shapiro. O Josh Shapiro controla um estado que é onde eu, Márcio, acredito que a eleição vai se decidir, nos 19 votos da Pensilvânia. Então, você ter o governador da Pensilvânia seria o game changer dessa campanha. Ela conseguiria talvez vencer por aí, mas ela preferiu um candidato a vice que não faz tanta sombra quanto faria o Shapiro, né? Mas um candidato que joga no mesmo lado do campo que ela. E um governador de um estado onde os democratas ganham tradicionalmente, Kleber. O Minnesota, para você ter ideia, em 84, quando Reagan ganhou, desculpa, em 49 estados e perdeu em um só, ele perdeu no Minnesota. Ou seja, é um estado que sempre é democrata. Então, necessariamente, o que a gente tem diante disso? Nada que agregasse valor diretamente à campanha. O Josh Shapiro agregaria, mas ele faria sombra a ela. Ela preferiu alguém que não fizesse sombra, mas alguém que está dentro do mesmo campo político, que não agrega votos. Tu falaste aí no começo o trumpismo, né? Como é que tu resume este fenômeno e este fenômeno hoje, 2024, durante o processo eleitoral? Como é que aquele republicano mais moderado, nem o republicano, o conservador que vota no republicano, como é que ele está vendo o Trump de hoje? Olha, o Trump ele rompe com as estruturas do Partido Republicano, no sentido que ele não tem uma política externa muito clara no que diz respeito às diretrizes tradicionais do Partido Republicano, ele não tem políticas domésticas alinhadas com as linhas tradicionais do Partido Republicano, e ele tem um trabalho muito mais agregador dentro dos bolsões aonde sofre a população americana. Então, se a gente pegar o cinturão da ferrugem, ali o meio oeste americano, onde a gente tem Kentucky, Ohio, parte da Pensilvânia, Michigan, o sul de Wisconsin, Indiana, todos esses lugares, eles sofreram com a desindustrialização dos Estados Unidos, onde muitos empregos foram para a China. E esse americano, ele sofreu essa desindustrialização, perda de poder de compra, aumento da questão das drogas e desagregação das famílias. Ou seja, esse americano, ele quer o retorno daquilo que ele já teve. E o Trump, ele acena com esse sonho da América para os americanos. Então, ele consegue tocar no coração desse eleitorado, Kleber. Um eleitorado que foi, desde 1988 até 2016, um eleitorado tradicionalmente democrata, que fazia parte do que a gente chama de Blue Wall, onde você tem esses 3 estados que hoje são considerados estados pêndulo, mas que faziam parte desta parede azul democrata, que é o estado da Pensilvânia, Michigan e Wisconsin. Então, o Trump, em 2016, consegue penetrar nesses estados, penetrando no coração desse americano médio, que foi muito dilacerado por conta da depressão econômica, e consegue essa conexão direta com o povo. Aí ele começa a praticar o populismo e distancia o Partido Republicano, que é um partido fundado pelo Lincoln, na sua essência, é muito longe daquilo que ele era no ano 2000, com os Bush, por exemplo, e léguas de distância do partido fundado pelo Abraham Lincoln, né, há quase 2 séculos atrás. Então, a gente tem o Trump dando uma guinada dentro do Partido Republicano e tocando o coração desse eleitor que se sentia desprestigiado pelo Partido Democrata. Certo. Vamos falar um pouco, Márcio, em que medida as relações entre o Brasil e os Estados Unidos podem ter alterações dependendo de quem ganhar a eleição. A gente, no Brasil, essa relação Brasil e Estados Unidos, ela pode se alterar substancialmente se a gente tiver uma vitória do Trump. Isso porque o Trump tem uma relação
pessoal com a família Bolsonaro, que hoje está no principal polo antagonista da política brasileira. Ou seja, ele não dará refresco ao Lula porque ele tem um amigo do outro lado. E a gente pode ver uma pressão, velada ou não, do presidente Trump, por exemplo, para uma anistia do Bolsonaro, para que você tenha uma eleição onde todos possam participar no Brasil. A gente sabe que o presidente Bolsonaro está inelegível pelo TSE, mas que busca, mediante o Congresso Nacional, uma anistia que possa devolvê-lo às urnas. Ou seja, Trump, por ser amigo de Bolsonaro, pode agir nesse sentido. Mas Trump também é uma pessoa altamente pragmática, que não tem relações entre estados, ele tem relações pessoais. E aí dependeria do presidente Lula tentar furar essa bolha e ter uma conexão direta com Donald Trump. O que eu acho que seria muito difícil, mas, de qualquer forma, vale da tentativa, uma vez que o Trump ainda é muito amigo de outros líderes populistas, como, por exemplo, o Orbán na Hungria, como, por exemplo, o Putin na Rússia, e o Putin é um aliado do presidente Lula, assim como era também do presidente Bolsonaro. Então, pode-se tentar criar uma conexão por aí, ou pelos canais de backdoor, né, que existem por aí e que a gente usou tradicionalmente aí no início do governo Bolsonaro, quando eu levei o filho do presidente Bolsonaro, Eduardo Bolsonaro, para uma visita na Casa Branca para conversar com a família do Trump, ainda antes da posse do Jair Bolsonaro, algo que foi essencial para criar esse liame interno que cria uma ligação direta entre os dois líderes, que para o Trump vale muito mais do que uma relação tradicional entre estados. E com a Kamala Harris, a gente vai ter uma continuação da postura tradicional diplomática americana, democrata, que a gente já viu no governo Biden. Com a Kamala Harris, a gente vai ver uma mudança substancial, talvez, em alguns temas que ela considera importante na área doméstica, mas na área internacional tende a seguir a mesma linha que vem seguindo hoje com o governo Biden. Tu está nos dando até um testemunho pessoal, então, né, Márcio? Tu foste ator dessa aproximação entre o Eduardo e os filhos de Trump. Nos conta um pouco mais como é que em que circunstâncias se deu e por que aconteceu esse episódio que faz parte da história política recente do país. Então, Kleber, aconteceu no seguinte sentido. Eu, como trabalhei durante muito tempo nos Estados Unidos, trabalhei no Partido Republicano, trabalhei em campanhas do partido, campanhas presidenciais, eu tenho muitos amigos em Washington, morei em Washington há muito tempo, e tenho boas relações até hoje com os atores políticos da cidade, com políticos, senadores, com deputados. Então, logo que o presidente Bolsonaro venceu a eleição de 2019, eu conversando com Eduardo Bolsonaro no Congresso Nacional, à época eu trabalhava no Congresso, e nós conversamos sobre como realizar uma aproximação com os Estados Unidos. Eu falei para ele dos meus contatos, ele falou, vamos falar com o presidente eleito, com meu pai, e vamos ver se ele autoriza a gente fazer essa aproximação. Autorizado pelo Jair Bolsonaro, então, eu comecei a estabelecer uma série de contatos com pessoas-chave dentro da administração Trump, pessoas que eu conheço já há bastante tempo, e também com muitos deputados e senadores. Então, o Eduardo Bolsonaro, o deputado Eduardo Bolsonaro, foi comigo a Washington, onde eu lhe apresentei pessoas do time de segurança nacional, da Casa Branca, pessoas que trabalham e eram, na época, deputy chiefs do Departamento de Estado, fomos ao Departamento de Tesouro, tivemos dentro da Casa Branca com uma reunião com o Jared Kushner, que é o genro do Trump, numa salão vizinha ao Salão Oval, e também levei ele ao Congresso Nacional para ter uma interlocução com alguns senadores, como Marco Rubio, Ted Cruz, alguns senadores também de outros estados, alguns deputados,
a gente teve uma conversa também com Rick Scott, que ainda é senador pela Flórida, e depois eu levei ele a Nova York para encontrar com o Rudolph Giuliani. Então, essa foi uma primeira introdução que a gente conseguiu, com isso, criar canais importantes, diplomáticos, de backdoor, no backstage, para que se construísse uma relação diplomática direta entre os dois líderes, algo que efetivamente aconteceu e serviu muito bem para o Brasil enquanto o presidente Trump esteve na Casa Branca. Essa questão, Dr. Márcio, da cassação das redes sociais, da restrição da liberdade de opinião no Brasil, já se transformou agora num assunto também do governo americano. Com o Trump, certamente, esse caldo pode entornar mais ou virar uma linha mais pragmática? Certamente o caldo com o Trump vai entornar nessa questão. Até porque o Elon Musk é um dos principais apoiadores da sua candidatura. Ele já disse que o Elon Musk vai fazer parte do governo, então o Elon Musk não será mais tão somente alguém do setor privado. Ele vai ter credenciais governamentais, vai representar, de alguma forma, o governo americano. E isso pode vir a ter implicações claramente se a gente continuar com essa situação que a gente está vendo de restrição de redes sociais no Brasil. Algo que pode escalar a um outro nível, certamente, e pode sim ter maiores consequências aí envolvendo estados, né? Uma disputa que aí vai mudar de patamar, não vai ser mais uma disputa de uma empresa privada dentro do governo brasileiro. Se o governo americano comprar esta briga, e tudo indica pela posição do Elon Musk com o Trump que pode comprar, e isso pode vir a ter, sim, desdobramentos sérios na relação bilateral e, quem sabe, né, pode criar um clima de tensão se isso não for bem negociado. Eu queria te ouvir, Márcio, nós estamos nos encaminhando para o final, tu como um especialista em eleição também, em campanha eleitoral, um dos livros mais marcantes que eu acho de marketing eleitoral é aquele do Scott Adams, né, que ele contou o Ganhar de Lavada, contou as estratégias da primeira eleição do Trump, claro que agora é completamente diferente. Queria te ouvir aí sobre as armas retóricas, mais ou menos, que as duas campanhas estão usando nesse jogo de persuasão, especificamente em comunicação. O jogo de persuasão, ele vai muito focado nos estados pêndulo. Então, eu queria dizer primeiro para os teus ouvintes que não adianta vocês olharem pesquisas nacionais, aonde a Kamala Harris tem 52, o Trump tem 48 ou vice-versa. Elas de nada adiantam, porque nenhuma estratégia de campanha americana ela é feita para ganhar no voto popular na soma dos 50 estados. É feito para se ganhar no total de delegados no colégio eleitoral. Então, hoje, os esforços, Kleber, estão focados no Michigan, Wisconsin, Pensilvânia, Georgia, Carolina do Norte, Arizona e Nevada. Nada além disso. Não se gasta dinheiro em locais que não sejam esses. E a retórica, o discurso, ele está focado para esses estados. Então, aí o Trump sai muito na frente, porque ele tem um vice, que é o J.D. Vance, que é cria do estado de Kentucky, alguém que a família imigrou para Ohio para trabalhar na indústria, uma família que sofreu com a quebra da indústria. Tem uma narrativa muito interessante, né? Na narrativa dele, a mãe dele sofreu para as drogas, ele foi criado pelos avós, é alguém que conseguiu, com o estudo, vencer na vida, foi para uma faculdade estadual de Ohio e depois conseguiu uma vaga em Yale. Ele é a personificação do sonho americano, daquele menino que nasceu num estado pobre, cresceu em dificuldade e alcançou a vitória na vida. Ele é a personificação desse American Dream. Então, ele pode ser a arma especial para ser usada pelo Trump para vencer nesses estados.
E, além disso, é muito importante também os teus ouvintes terem outra coisa em mente. Essa eleição, quando ela está muito perto nos estados pêndulo, ela pode ser decidida pelo número de pessoas que vão votar. E eu lembro que o voto nos Estados Unidos é facultativo e nesta eleição vai ocorrer numa terça-feira, dia útil, onde todo mundo tem as suas obrigações de trabalho, escola, ou seja, vai votar quem estiver determinado a fazer o seu candidato ganhar. E eu acho que o eleitor do Trump, ele é muito mais engajado do que o eleitor da Câmara. E isso pode fazer uma diferença nos estados pêndulo. Então, eu acho que trazendo esses dois pontos, eu te digo, se eu tivesse que colocar o meu dinheiro hoje, ou qual dos dois vai ganhar, eu ainda colocaria no Trump. Mas a eleição está aberta, não quer dizer que a Câmara não possa vencer, a eleição está muito perto, mas como eu te disse, essa narrativa do J.D. Vance, aliado à capacidade do eleitor do Trump em ser obstinado, em querer que o seu candidato vença, pode fazer a diferença no dia da eleição. Para fechar, Márcio, tu achas que tem chance de a integridade do processo eleitoral ser questionada como em 2020? Certamente, Kleber. Eu acho que a integridade do sistema eleitoral pode vir a ser questionada, porque apesar da gente estar falando de uma eleição nacional, ela é uma eleição nacional que ocorre em esfera estadual. Cada um dos estados tem as suas regras eleitorais. Ou seja, o estado da Geórgia tem as suas, da Carolina do Norte tem as suas, da Pensilvânia também. Então, dependendo se a margem for muito apertada, pode haver questionamento sobre quais votos valem, se eles foram colocados no correio com antecedência ou não, se vai haver recontagem ou não, e quem é o governador desses estados pode assumir um fator preponderante, porque o governador ele tem poder sobre este processo. Então, vendo os estados aonde houver o questionamento, se esses estados forem governados por republicanos ou democratas, eles podem sim fazer a diferença ao fim e ao cabo no processo eleitoral. Em termos de economia, né? Nós falamos mais em termos de geopolítica, em termos de economia, muda muito para o Brasil uma ou outra vitória? Nesses tempos, não. Me parece muito que o Brasil e os Estados Unidos têm relações claramente estabelecidas, comerciais, já tem canais que funcionam o comércio bilateral de forma muito tranquila, e aí eu te falo como ex-diretor da Apex, que eu fui, a gente criou durante o tempo que a gente esteve lá, canais vitais de comunicação para que isso não acontecesse. Mas é na política mesmo, então? Claro, a política pode vir a desempenhar, né, um papel, especialmente se a gente tiver uma discussão em termos de Supremo, redes sociais, boicote extensa, isso pode aí sim afetar o comércio. Mas em condições normais de temperatura e pressão, eu acredito que não. Obrigado, um abraço, Dr. Márcio Coimbra, prazer em te ver e recolher aí o teu conhecimento. Muito obrigado, Kleber, é uma satisfação imensa te rever, ver que tu está bem, conversar contigo, conversar sobre o assunto tão importante, tão instigante, tão necessário entender no mundo hoje e esclarecendo isso para a tua querida audiência que nos vê e nos escuta. Muito obrigado. E nós voltamos no próximo sábado com mais uma edição. Até lá, bom dia, bom final de semana. Outro olhar. A apresentação Kleber Benvenu.